Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui mais uma manhã para trazer até você a palavra de Deus. A meditação hoje no livro de Números 34, 35, 36. Você sabe que tem tido essas questões de internet que às vezes caem. Nós estamos aqui fazendo ao vivo, então subir aí, né? Tem coisas aí da internet. Mas eu quero que você escute, então, essa palavra, a conclusão dessa palavra, em Números 34, 35, 36. Você tem essa palavra aí completa, em meia hora, no nosso canal no YouTube, Humberto e Vilca Leles. Tá ok? Então, no versículo 34 de Números, nos fala dos limites da terra que Deus estava dando a Moisés. Então, 34:2 dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: quando entrares na terra de Canaã, esta há de ser a terra de vossa herança. Então, o que acontece? Deus mostrou a Moisés o limite dessa terra. Então, quero dizer para você que na Bíblia Sagrada nos fala que existem mais de 8.000 promessas. Então, creia nisso. Foi fácil Israel chegar na terra prometida? Não. Ainda hoje eles têm lutado por esta terra. É assim, são mais de 8.000 promessas na Bíblia. Mas entenda que ela não cai de mão beijada. Há momentos da gente atravessar o deserto, persistir, perseverar. Então, creia, há bênçãos para ti. Tenha uma vida no altar, tenha uma vida de santidade, retidão, tenha uma vida na presença de Deus. Creia nisso. Depois, no capítulo 35, nos fala das cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio, no versículo 11 e 12. Por quê? Porque a lei de homicídio em Israel era muito firme, não era essa mamata que tem hoje, não. A pessoa matou, era olho por olho, dente por dente. Ela matava alguém, o parente mais próximo dela tinha direito de vir e matá-lo da mesma forma. Matou com tiro, então ele morria com tiro. Matou esfaqueado, então ele era esfaqueado. E assim por diante. Levou uma pedrada e morreu, assim por diante. Mas você sabe que existe crime doloso e culposo. Ali na lei de Moisés já era assim. Tinha o crime doloso e culposo. Doloso, por exemplo, a pessoa dava um tapa, ela caía, batia a cabeça, morria. Ele era doloso. Ele era... E o culposo era quando ele premeditava. Não, eu vou pegar essa pedra, eu vou pegar esse pau, eu vou bater para matar. Então, quando era doloso, quando a pessoa matava o outro sem querer, ela tinha direito de fugir para a cidade chamada cidade de refúgio, queridos. Certo, amados? Então, espiritualmente, ao Senhor Jesus, ele é essa cidade de refúgio. Então, o que tem a ver essa cidade de refúgio para nós? A pessoa fugiu para lá. O que isso quer falar para nós? É que Jesus Cristo, queridos, ele é como se fosse essa cidade de refúgio, pois outrora éramos considerados culpados pelos nossos pecados e estávamos à mercê do vingador, que é o diabo. Como escapar da sua fúria, do seu ódio, do seu desejo de vingança? Somente por meio do Salvador. Então, a pessoa ela matava sem querer. Então, ela tinha direito de fugir para esta cidade. Era direito dela, fugir para esta cidade. E ali ela tinha proteção até ser julgada. Então, isso representa Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é como essa cidade de refúgio. Você e eu éramos pecadores, mas nós temos em Cristo Jesus um refúgio. A gente busca ele, se arrepende do pecado, deixa o pecado, confessa o pecado, o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica. Porque quem é o vingador hoje? O vingador hoje é Satanás. Satanás, ele trabalha em cima das oportunidades, em cima das brechas que nós damos, certo? Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós temos a segurança, nós temos a paz, certo, queridos? A palavra em Romanos fala que o salário do pecado é a morte, certo? O salário do pecado é a morte.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus, ele é o nosso refúgio. E, encerrando o livro de Números, no capítulo 36, fala do casamento das herdeiras, certo? O versículo 30 diz, aliás, o 35:30 fala: todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Então você vê que ele nos fala até das testemunhas, que Deus, o nosso Todo-Poderoso, estabeleceu que nenhum julgamento fosse feito sem testemunhas. Ele deixou claro também que ninguém poderia ser condenado pela declaração de uma só pessoa, certo? Então você vê que ali o nosso Deus, ele deu a Moisés as leis, que iria reger o povo de Israel, assim como há leis hoje em todo o mundo. Infelizmente, hoje a corrupção é grande, ela acaba servindo para alguns, para outros não. Mas as leis existem e no tempo de Moisés elas eram rígidas e eram seguidas. E para terminar este livro, eu quero terminar com Números 36, versículo 6 a 9, fala o casamento e a fé. Ó. Chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e disseram o seguinte: o Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofiade se desse às suas filhas. O versículo 6 e 9 vai estar nos falando do casamento e a fé. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofiade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família. Assim a herança não passará de uma tribo para outra. Aqui, querido, acerca da herança. Aqui está falando acerca do casamento e da fé. É porque diante da herança que seria dada às filhas de Zelofiade, eu falei com elas no capítulo 27, 1 a 11, aquelas 5 mulheres que o papai delas morreu, mas não porque ele tinha ido contra Moisés e contra Deus. Ele morreu pelo pecado dele. Elas ficaram sem terra. Elas foram até Moisés e Moisés mudou a lei, dizendo que no caso da morte do pai, ia para o filho. Se não tivesse filho, ia para a irmã, ou se não tivesse filha, ia para o parente mais próximo. Então aqui, diante da herança que seria dada às filhas dos Zelofiade, um problema preocupava a tribo de Manassés. Se elas se casassem com homens de outra tribo, porque a solução foi essa, né? A lei foi essa. Não, então vai ser dada a elas. Se não tiver filha, dê para o parente mais próximo. Mas aí alguém perguntou: mas Moisés, e se elas resolverem casar com pessoas de outra tribo? Foi aí então que, assim, Moisés, sob orientação divina, aconselhou as jovens a se casarem com homem da própria tribo. Então Moisés: não, então para evitar esse problema, olha, a terra vai ser de vocês, mas vocês vão casar com alguém da mesma tribo para a herança continuar com vocês. O que quer dizer isso para nós? Lá em Corinto, o que Paulo fala? Para não se colocar em julgo desigual. Por isso que na hora de casar, o jovem cristão ele deve ter cuidado.
em procurar alguém que seja também do seu meio cristão. É onde fala lá que não há julgo desigual. Você coloca um boi e um jumento, não vai dar certo, porque o boi é um animal, ele leva a carga, o peso que for, ainda que ele morra, ele leva a carga. O jumento não, ele para, ele empaca, ninguém tira ele do lugar. Então, era isso que Deus está mostrando. Olha, você não vai colocar o boi, o jumento não vai dar certo. A mesma coisa, queridos, é casamento. Quantos conflitos surgem por causa dessa questão de ideia, essa questão de fé, né? Então, também nós devemos guardar o maior patrimônio que o Altíssimo nos oferece, que é o quê? A salvação. Então, dessa forma, o solteiro de hoje, queridos, ele deve ter a preocupação de escolher corretamente com quem vai se casar. E encerrando, queridos, o livro de Números 36:10, fala assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Aqui está falando o quê? Sobre a obediência. Vista nas filhas de Zelofeade, provou o temor e a submissão delas. Então, eu quero encerrar aqui hoje o livro de Números dizendo a você: ouça a voz de Deus. Assim como as filhas daquele homem ouviu os conselhos, andou em obediência, ouça a palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. São mais de 8.000 bênçãos à sua disposição. É clamar, é amar a Jesus, é servir, é ser obediente. Nós estamos encerrando aqui o livro de Números, que fala da travessia do deserto, da vida do povo do deserto, e com toda luta, com toda batalha, picada de serpente, morte, ataques do inimigo, desobediência, mortes até por pandemia, até por praga, nós vemos que no final Deus honrou a palavra dele. Deu a eles a terra, a medição, uma terra grande, deu a eles a palavra de que herdariam aquela terra, seriam dos seus filhos, assim como sucede hoje, para a glória do nome do Senhor. Trazendo para a nossa vida o lado espiritual, aquilo que Deus prometeu para você está valendo, mesmo em tempo de pandemia. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. As lutas vêm, batalhas vêm, às vezes perda de pessoas maravilhosas, às vezes perdas de entes queridos, às vezes coisas que trazem dor, angústia, desespero, mas não desanime. E cuide de sua fé. Não, você que é solteiro, na hora de casar, procure alguém da mesma fé. Alguém que vai ajudar você a guardar a sua salvação. Se está alguém me ouvindo aí que você é salvo e tem essas questões na sua família, mantenha a sua fé em Cristo Jesus. Na hora certa ele vai tocar, ele vai salvar seu cônjuge, seu esposo, sua esposa. Na hora certa ele vai libertar seus filhos, ele vai trazer a sua família à presença dele. Tá ok? Coloque a mão no seu coração. Querido Deus e Pai, eu estou encerrando aqui esta palavra deste dia. Querido Deus e Pai, nós estamos encerrando hoje o livro de Números. Te agradeço por tudo que o Senhor falou conosco. E eu sei que há muitos mistérios ainda nesse livro, que em outra oportunidade o Teu Espírito há de ungir as nossas mentes, nossos lábios e trazer para o crescimento espiritual do Teu povo, da Tua igreja. Abençoa, Senhor, quem vai estar assistindo hoje essa palavra. Que ela traga para ele graça, paz, vitória, esperança, livramento, despertamento, unção. Senhor, e essa palavra nos termina falando da obediência de 5 mulheres. Que teus filhos que estão ouvindo essa palavra tomem também essa postura de caminhar em obediência ao Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Aleluia.